Beleza. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vai chamando a galera lá nos grupos. Vai agitando lá. Hoje é aula de argumentação, né, pai? Aquela aula que geralmente o aluno mais precisa. Chama a galera lá no grupo. Fala que hoje tem um monte de conteúdo pra gente. Nem tem jogo na televisão hoje, então não tem nem desculpa. Gabriel tá falando que Flusão não joga hoje. Na verdade, o Fluminense não joga desde a final da Libertadores, né? Se você analisar direitinho, já tem um tempo que não joga. Então, não é só hoje que não joga, né? Chamando a galera. Quem tá comigo hoje aí? A Thaís que tá comigo? Me ouviu? Foi, não ouvi não, agora eu ouvi. Thaís aqui. Tudo bem, Thaís? Tudo certinho? Avisa aí a hora que a gente puder começar. Temos quantos previstos para hoje? Tá bom, te aviso sim. Não teve Não tem enquete, não, inscrição, né? Não tem? Beleza. não. Mas tem que ter pelo menos uns 90, né? Pô, hoje é dia para Sim, 90. Enquanto isso, já vou colocando aqui na tela para vocês o tema 4 da redação, para vocês já ficarem ligados aí. Deixa eu ver. Cadê? Pessoal, ó, lembrando aí do nosso tema 4, entrega aí até o dia 15 de outubro. Não vacilem. Sei que tem muita gente nova aí que não está ligada ainda na dinâmica, tá? Lá no grupo vocês conseguem encontrar a folha padrão de redação. É o mesmo modelo usado pelo ERJ. Então, baixa a folhinha lá, né? Imprime algumas para você, faz a redação naquela folha. Por que que é importante fazer na folha? Porque você já tem a medida ali, né? Já faça o treino parecido com o que vai ser o jogo lá, o dia do vamos ver. Então você já vai medir o tamanho da sua letra, você já vai medir ali o tamanho da folha, ter uma dimensão mais ou menos de quanto você pode escrever, né? Quais são as limitações. Então é importante você treinar nessa folha, certo? Então, tem a proposta lá de redação do tema 4, que foi enviado para vocês. Também preparou aí um tema maneiríssimo, super pertinente, aí super relacionado, bem possível, né, de cair. Gostaria bastante desse tema, foi um ótimo tema escolhido pela professora. Acredito que vocês já têm bastante repertório aí com as aulas que tivemos até agora para produzir, né, um bom texto. Para enviar a redação, não se esqueçam, né, cara? Tira uma foto maneira, né?
Pô, umas fotinhas bizarras que vocês estão mandando aí, não faz isso com a gente, não. Me ajuda a te ajudar, né? Baixa um aplicativo aí de scan, né? O CanScan, ou então vai lá no Google Drive, pô, tem um botãozinho lá no Google Drive que é digitalizar. Então ele pega ali a folha bonitinho, faz o scanner, já salva em PDF, que é um formato ótimo para a gente estar abrindo aqui, corrigindo sua redação, né? Tenta ir para um lugar iluminado. Tem gente que está tirando a foto, de repente, dentro de uma caverna, não sei o que está acontecendo, com a folha toda de lado. Aí fica muito difícil de ler. Tá? Ajuda a gente aí. Né? Aí manda lá no link, beleza? Manda lá no link do formulário. Importante mandar no formulário, porque lá fica registrado bonitinho, né? A hora que você mandou, dia que você mandou, seu e-mail, né? O seu arquivo ali direitinho com o seu nome, porque de outras formas pode ser que seu texto se perca e a gente não consiga nunca mais encontrar, ele vai ficar aí perdido pela eternidade aí e já era, né? Aí vai ficar ruim. Vamos começar então? Todos prontos? Então, sem enrolação, que hoje é aula raiz, hoje é aula de quadro. Como a gente não tem quadro, a gente vai para o Word aqui para trabalhar junto. Então, ó, caderno, hoje é na munheca. Ficou estranho esse movimento aqui na câmera, né? Porque não pegou a mão, é o escrever, tá? É o movimento de escrita com a caneta. Aí depois o vagabundo vem aí no YouTube, faz recorte aí só dessa parte aqui, aí faz figurinha, manda aí nas paradas, né? E a gente vai saber onde vai ter, tira do contexto, é essa parada aí. Estão ligados, né? Vamos lá? Pô, pois é, vai virar esposa. E a gente tá podendo com isso não, né? Cara, você já reparou que toda aula eu arrumo um problema, né? Pra uma justa causa, né? Toda aula eu arrumo uma justa causa. E essa nem demorou muito. Essa foi logo nos primeiros minutos aí, inclusive já está gravando. Vamos embora. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Ó. Então, ó, tema 4 da redação. Eu já tenho TDAH, vocês me distraem, cara. Vocês me distraem, vocês falam as paradas aí que me distraem muito. Tema 4 da redação. Governos autoritários têm um efeito mais significativo sobre as liberdades individuais? Pô, estamos apostando muito, tá, que o recorte vai ser relacionado à teocracia aí, né, cara? Inclusive, né, falando de teocracia, falando de governos totalitários, temos aí, ó, o Poço 2, Netflix, assisti ontem, assisti por esses dias aí, cara, lançou, eu assisti na Netflix, tá? Eu pago a assinatura da Netflix, eu faço esse pagamento mensal no meu cartão de crédito, só deixando esse registro aqui, né? Porque foi levantado aí injúrias, né? Questionamento sobre como conseguir, né, filme, livro e série aí, né, de formas alternativas. Eu já falei com vocês que aqui é só Netflix, locadora, biblioteca e livraria. São as únicas formas que eu consigo material aqui. Não existe outra forma de se conseguir material aqui. Então, Netflix, tá? Tem a assinatura lá, façam a assinatura da Netflix e assistam o filme Poço 2. Por quê, cara? Por que eu estou falando sobre isso? Se você analisar a estrutura ali, é uma estrutura teocrática ali, né? Eles criaram, ali é uma representação utópica ali, distópica, na verdade, de sociedade, né? Existem várias alegorias ali sociais. Então, no primeiro filme existem várias configurações, inclusive de um sistema capitalista, né? Onde quem está em cima recebe mais recurso e acaba consumindo todo o recurso sem pensar em quem está embaixo vive de migalha. E nesse segundo,
aí mostra como um regime teocrático ele funciona, tem algumas críticas ali ao sistema socialista, tem algumas críticas também a um sistema praticamente quase que monárquico, né? Uma monarquia. Então, existem várias formas de construção social. Então, é como se fosse um experimento social mostrando que se você pegasse um grupo de gente, colocasse ali numa situação bizarra de distribuição irregular, desigual de recursos, como é a sociedade, né? As formas de governo que nós temos hoje, elas se restabeleceriam novamente, né? Seriam tentadas. Então, você vê ali que existe uma forma teocrática, né? Existe praticamente uma religião ali, inclusive o cara que representa, né, simboliza aquela religião, ele é literalmente cego, né? Então, ele é um radical religioso ali. Enfim, né? Assista lá o filme, faça as relações com o conto da Aya e com os regimes teocráticos que vocês vão conseguir fazer um bom lance. O filme é o Poço o 2, né? Tem o 1 e tem o 2. Assiste os dois. Eu sugiro você assistir os dois agora e depois assistir o 1 de novo, se você já assistiu o 1, porque dá para tirar muita referência legal desse filme para sua prova, tanto do Enem quanto da UERJ, tá? Acredito que todo mundo que está aqui vai fazer Enem também. Beleza? O 2 lançou agora, recente, tem alguns dias. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa redaçãozíssima aqui. O filme é muito ruim, que isso? Não é ruim não, cara. Pô, não é ruim não. Não é ruim não. Vê de novo, viu errado. O filme é bom. O filme é bom. O problema ali é que eles, provavelmente, né, eles fizeram ali de um jeito para já deixar um gancho, uma possibilidade de um terceiro filme, né, porque eles ganharam muito dinheiro, né. Acho que fizeram um ali meio despretensioso, aí deu muito sucesso, aí fizeram o segundo, já pensando numa possibilidade de terceiro. Então, vai ter o 3, né, cara? Ficou bem claro ali que vai ter o 3. Então, fica ligado aí que negócio. Pô, basicamente, não é ser burro, cara. Não fala isso. Você não é burro para entender a questão. É só você pegar o que acontece ali no filme. Eles têm ali uma doutrina cega sobre a questão da distribuição, né? Inclusive, no primeiro também tem, né? Tanto que eles consideram o cara lá como um Messias, certo? No segundo, tem essa relação ali da distribuição e existe uma doutrina, né, que tem os iluminados, né, esqueci o nome que eles deram para os outros, mas enfim, que gera, todas as leis são pautadas ali em cima daquela doutrina, que é o que acontece no regime teocrático, né, que a partir da crença as leis são estabelecidas e isso obviamente vai privilegiar um grupo, certo? E aqueles que são mais radicais, eles prezam pela manutenção daquele regime a qualquer custo, inclusive matando, amputando, enfim. Inclusive, gente, né, se vocês pegarem as referências, a forma como eles matavam as pessoas ali, né, se assemelha à questão do colocar na cruz, né? Eles prendiam na plataforma a pessoa. Enfim, tem algumas referências ali que você consegue fazer essa relação. Ok? Então vamos lá. Uma outra aula a gente utiliza esse filme como. Vou deixar isso como dever de casa para vocês. Assistam o filme aí na Netflix, paguem a assinatura lá no cartão de crédito. Ou então compra o cartãozinho lá nas lojas americanas. Não vende só chocolate nas lojas americanas, né? Vende o cartãozinho Netflix. Vai lá, compra o cartãozinho, assiste o filme. E na próxima semana, quando a gente for fazer a redação, a gente utiliza o Poço como repertório dentro da redação. Beleza? Que aí eu acho que vai ficar legal. Aí todo mundo vai ter visto e vai ter essa referência em comum. Certo?
Ó, eu não vou ler o comentário do Paulo Rocha, certo? Porque eu sou contra a pirataria. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Tem gente que chama a socialização do conhecimento, né? Socialização do conhecimento, é isso aí. Mas aqui, né, cara, tá. Aqui no YouTube é o lugar da socialização do conhecimento, né, cara? Aqui no Meet e no YouTube. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a introdução. Ó, volto a falar com vocês, toda aula eu falo a mesma coisa. Já tá chato, mas tem gente que tá vacilando. Pô, vocês que estão fazendo ERG. Cara, não tem possibilidade nenhuma de vocês não estarem assistindo as palestras lá no site Vestibular UERJ, Círculo de Palestras, e nem estar acompanhando a revista eletrônica. Certo? Nem está acompanhando a revista eletrônica. Porque lá tem todo o mapa da mina, cara. Um material riquíssimo de estudo. Então, entrem lá no Vestibular UERJ, assistam as palestras, círculos de palestras. Inclusive, tem palestra lá sobre redação, importantíssima. Dá também uma visão muito boa sobre como é a visão, né? Como é que é o perfil do vestibular da UERJ. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Não. Apareceu, né? Introdução. Show, show. Esse foi o material da UERJ, site Vestibular UERJ, tá? Site Vestibular UERJ. O da redação, se eu não me engano, foi ano passado ou ano retrasado. Eu acho que foi ano passado, quem fala sobre redação. Depois, todo ano, né, eles fazem sobre os livros, né, os livros que estão sendo utilizados. Então, vai ter o do Contos da Aia também, é importante assistir, porque lá você vai conseguir muito repertório, é importante. Ok? Então, é legal você estarem acompanhando. Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar um pouquinho? Como é que foi lá escrever o tema 3? Tudo certo? Conseguiram fazer uma boa redação? Viram lá que tinha algumas dicas, né, que eu deixei para vocês lá, para ajudar ali a pensar melhor sobre o tema, trazer alguns elementos. Claro que eu não dei todo, né, todo o mapa da mina ali, mas tinha algumas coisas ali para motivar, para acender ali a fagulha, certo? Achou o tema mais difícil? O 3? Mais difícil que o 4? Pô, ótimo. Tomara que todos os temas daqui para frente, amigo, seja difícil para você. Porque quando chegar lá na prova, vai ser fácil. Porque você já fez tudo mais difícil. Que o treino seja o mais difícil possível. Pô. Treino tem que ser bizonho, difícil, assustador, igual o BOP. Já viu lá que os caras comem do chão, a loucura? É isso aí. Então tem que ser um negócio feroz. Para depois, quando for o dia da prova, fica tranquilo. Entendeu? É engraçado, não é engraçado, não é triste. É igual hoje tinha uma aluna reclamando, pô, que a gente faz, na escola que eu trabalho, a gente faz simulado, né? Simulado do Enem, final de semana também, igual é a prova. A aluna falou, pô, mas às vezes fica muito barulho no dia da prova. Eu falei, pô, tem que ficar mais barulho, eu vou botar alguém tocando a corneta do teu lado. Alguém cantando uma música, sei lá, do Gustavo Lima na tua cabeça. Porque vai chegar no dia do Enem, pode estar tendo um jogo do Flamengo no bar da frente de onde você vai fazer a prova. O cara está soltando foguete, como já teve várias vezes quando eu fui fazer prova. Ou pode estar o maior silêncio. Pode estar maravilhoso.
E aí você vai falar, caramba, olha que delícia, não tem um barulho, ar-condicionado está funcionando, mó paz. Aí, meu irmão, é só sucesso. Que o treino seja mais difícil. Que o treino seja mais difícil. Então, ó, se liga aqui, preste atenção. Preste atenção. Foco. Redação. Você não vai sofrer. Olha para mim, Elis. Elis, é com você agora, Elis. Você não vai sofrer com o tema, Elis. Porque você vai fazer o planejamento. Você vai ter todas as ferramentas na tua mão para você não vacilar. Certo? Presta atenção. Olha para mim. Foco. 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 Olha para cá. Vamos lá. Na aula passada a gente falou da... Vou botar 5% de novo. Muito burro. 150. Na aula passada, a gente falou da introdução, montamos uma introduçãozinha, falamos um pouco do desenvolvimento. Hoje a gente vai aprofundar o desenvolvimento. Certo? Mas eu sempre vou voltar, né, na parte anterior para a gente, né, não perder a conexão. Então vai ser maçante mesmo, é para ser chato. Que vai ser tão chato que vai entrar na tua cabeça. Certo? Igual o jingle daquele candidato a vereador da tua cidade, aquele miserável que ficou passando com carro de som, porra, fazendo carreata no sábado, o tempo todo com aquela música infernal na tua cabeça, e você, porra, gravou, não vai gravar, porque eu vou ficar enchendo tua paciência. Então, para onde você olhar, eu vou estar lá falando da introdução do planejamento na tua cabeça, o tempo inteiro. Tu vai tomar banho, vai pegar o shampoo, eu vou estar lá, no rótulo do shampoo, falando de introdução. Vai abrir a geladeira, eu vou estar atrás daquela margarina. Fala lá, planejamento. Então, fica ligado. Fica ligado. Vamos lá. Lembrando, tema da UERJ. Tema da UERJ, né? Tradicionalmente, ele vem no formato de pergunta, certo? Vem no formato de pergunta e ele está relacionado não ao problema social, como o Enem, mas a uma mazela humana. Certo? O que é uma mazela humana? São os comportamentos escrotos, miseráveis que o ser humano tem um com o outro. É a forma, né, tóxica do ser humano lidar com a sociedade. São as cagadas que o homem faz. Isso é a mazela humana. É esse comportamento tóxico, é esse que está enraizado, certo? Thomas Hobbes, o homem nasce mal, a sociedade o corrompe. É essa parada aí. É a ruindade. Beleza? Então, se você reparar, todos os temas da UERJ, estão relacionados a mazelas sociais, ok? E não a problemas sociais, necessariamente. Professor, qual é a diferença de uma coisa para outra? Preste atenção. Preste atenção. Problema social é, por exemplo, falta de alimentação saudável nas escolas. Pô, isso é um problema que a sociedade está enfrentando. Tudo bem? É problema das enchentes. É problema do descarte incorreto de lixo. Isso é um problema. Quais são as mazelas sociais? É o que vem de dentro, o que vem do homem. Manipulação, por exemplo, maldade, manipulação. Tá? Porque quando você olha, quase todos estão envolvendo manipulação. Né? Egoísmo, certo? Essa tentativa de você
de você ter vantagem em relação ao outro, é a desigualdade social mais focada na questão da dignidade humana, em tirar a dignidade do outro, em tratar o outro como menos, como inferior. Isso é a mazela social, certo? É essa forma hostil de comportamento dentro da sociedade. E todos os livros que a UERJ trabalha, de certa forma, isso é pincelado, isso é apresentado ali num contexto ficcional, e você consegue refletir isso, trazer isso para a sociedade atual, a sociedade que a gente vive. Esse é o trabalho, certo? Então vai vir uma pergunta, essa pergunta ela vai se relacionar diretamente aí com uma mazela social, mas uma mazela social que esteja sendo abordada, que esteja sendo uma das polêmicas centrais da obra ficcional escolhida como leitura obrigatória daquele ano, certo? Esse ano a gente tem o Conto da Aia. O que mais tem é mazela social no Conto da Aia. Quantidade de gente, pô, eu ia falar arrombada, não pode falar aqui, porque o YouTube é family friendly. Quantidade de gente estranha, né, com comportamento hostil ali naquela obra, é absurdo, entendeu? É absurdo. Então ali tem, Também, né? você vai subjugar, né? Tem a mulher sendo subjugada, certo? Tem ali manipulação do comportamento por meio da fé, você tem radicalismo, você tem violência explícita ali para manutenção de controle. Então, tem muita coisa ali, cara, mostrando o pior do ser humano, potencializando esse pior. Então, isso vai vir refletido na sua redação. Isso vai vir, melhor, refletido no tema da redação. Ok? Então, vamos lá. Preste atenção. Vocês estão muito dispersos. Vem o tema da redação. Lá, vamos pegar como base o nosso último tema do nosso simulado. Certo? Que é a supremacia do homem sobre a mulher é justificável? Então, você tem essa pergunta a ser respondida aí na sua redação, certo? Você tem o tema, que é em formato de pergunta, e você precisa responder a essa pergunta utilizando, né, argumentos compatíveis com o romance, mas também que estejam relacionados à sociedade atual, à sociedade que você vive. Ok? Tudo bem até aqui? Caraca, deu um estalo aí que agora quase que sangrou o ouvido aqui. Eu não sei o que aconteceu. Alguém caiu aí, ou foi um alienígena. Beleza. Ok. Perfeito. Tudo bem até aqui? Até aqui vocês lembram? Certo, né? Show. Até essa questão do tema, tem alguma dúvida? Eu sei que tem muito aluno novo. Tem alguma dúvida sobre como é o tema e qual a diferença desse tema com os temas do Enem? Beleza. Então, vou seguir. Você que está no YouTube aí, está com dúvida, coloca a dúvida aqui, cara. Era para você estar na aula ao vivo. Já está no primeiro vacilo. Então não vai vacilar duas vezes e não colocar a tua dúvida aqui no comentário, pô. Que aí, meu irmão, aí ninguém te ajuda mais. Ok? Então vamos juntos da sequência aqui. Então vamos lá. Você que é um ser humano que leu o livro, você comprou o livro lá na livraria, né? Ou então comprou lá na biblioteca da Amazon aquele e-book, baixa lá no aplicativo, né? Você
que assinou o Amazon Prime para assistir a série, você conhece ali os problemas que estão relacionados a essa soberania, né, do homem, a essa hegemonia masculina em relação à mulher no romance, certo? Coloquei lá para vocês, no PDF, algumas ideias para a construção da tese, alguns filósofos que têm ideias relacionadas, como que você poderia relacionar isso com o livro, o Conto da Aia, certo? Então, tinha ali umas sugestões para vocês. Como que a gente aplica isso agora? Como é que a gente joga isso para a prática? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o planejamento, certo? A gente vai fazer o planejamento do nosso texto sempre pensando na tese, que é a resposta à pergunta feita pelo tema, direito, né? Qual é o direito que está relacionado ao problema? Por que essa questão do direito ela é importante? Esse planejamento ele serve para qualquer texto dissertativo argumentativo que esteja relacionado a problemas sociais, tá? Ou mazelas sociais. Porque você consegue ter um olhar sobre a cidadania que está sendo quebrada ali dentro daquele problema que você está discutindo. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo com o tema de Enem, um exemplo com o tema da UERJ. Quando você olha para o tema do Enem, você tem um tema lá, desafios, sei lá, vamos pegar o da alimentação saudável mesmo, né? A alimentação saudável nas escolas. Ou desafios para a implementação da alimentação saudável na escola. Aí você tem esse tema, esse problema. Você vai identificar o problema ali. Então, você vai perceber que a alimentação saudável, ela provavelmente está sendo negligenciada. Isso não está acontecendo, não está sendo olhado. Aí você vai pensar qual é o direito que está sendo relacionado a isso. Pô, direito, de repente, uma boa alimentação, direito à educação alimentar, direito à saúde. São direitos que são direitos aí relacionados a todos os humanos, né? São direitos humanos, e que estão sendo privados, que não estão sendo aí oferecidos às pessoas. Agora, quando eu olho para o UERJ, por exemplo, pegando nesse tema a hegemonia do homem em relação à mulher, ou, no caso aqui do nosso simulado, que é, deixa eu abrir aqui de novo para ler direitinho, a supremacia do homem sobre a mulher é justificável? Então, primeiro eu vou responder essa pergunta. Lembrando que a UERJ, ela, como é uma pergunta, ela cabe o sim, o não e o talvez. Certo? Então, quando você bota a supremacia do homem sobre a mulher, ela é justificável? Se você coloca, no caso, não é justificável. Né? Eu espero que seja, pelo menos, o pensamento de vocês, aí, o posicionamento em relação a esse tema. Senão, acho que vai ficar meio complicado ajudar vocês a pensar aí. Mas aí a gente pode pensar em como construir essa tese, né, mostrando como essa supremacia ela é totalmente incompatível com qualquer princípio de igualdade de gênero, com qualquer princípio de justiça, qualquer princípio de dignidade humana. Certo? Então, essa ideia de supremacia masculina, ela acaba aumentando a desigualdade de gênero, certo? Então, quando eu for ali fazer o meu planejamento, vamos lá, vamos colocar aqui. Então, a tese. Vou fazer por cima aqui para a gente entender, para vocês entenderem junto comigo. Se tiver confuso, você fala, professor, não estou entendendo porra nenhuma. Para, me ajuda. Me pega de volta. Lá ele. Vamos lá. Vou botar o termo aqui. Supremacia do homem sobre a mulher é justificável. Vamos lá. Qual a tese que a gente pode colocar aqui? Ou seja, resposta à pergunta sobre o tema. Pensa comigo.
ali tem uma pergunta, certo? Eu preciso responder essa pergunta. A resposta da pergunta está na tese. Certo? Certo. Então, vamos lá. Vamos pensar qual vai ser essa crítica principal. Então, é justificável? Sim ou não? Na minha opinião, não é justificável, porque perpetua a desigualdade de gênero. Ponto. Então, pensando no meu planejamento, minha resposta é não. Não. Pois perpetua a desigualdade de gênero. É isso. Certo? Direito. Qual direito que está relacionado aqui, que ele está sendo privado, que ele está sendo negligenciado, que ele está sendo quebrado quando existe essa soberania aí em relação às mulheres, né? A mulher, ela é subjugada pelo homem. Pô, vários. Igualdade de gênero, dignidade, igualdade de gênero, direitos humanos, de forma geral. Então, posso botar direitos Dignidade humana, né? humanos, igualdade de gênero. Tá bom. Argumento. Argumento. Como é que eu seleciono argumento? Eu já expliquei para vocês ali a seleção de argumento. Né? Cadê os argumentos? Não está aqui não, está no outro. Deixa eu voltar aqui no outro para mostrar a vocês. Argumento. Argumento, abençoado, abençoada. Você não tira da tua cabeça, você não inventa argumento. Argumento não vai vir assim, né, como uma luz iluminando ali na hora da prova. Argumento, você seleciona. Então, eu entreguei a vocês uma lista com pelo menos 8 argumentos. Certo? 8, 9 argumentos. Vou compartilhar aqui novamente. Eu falei, os alunos ficam falando. Podemos falar garantias constitucionais, dignidade humana. Poderíamos falar. Esses são os direitos que estão sendo negligenciados ali. Agora, quando você fala de argumento, o argumento é o porquê da sua opinião. Por que que não é justificado? Então, você vai pensar em causa, consequência ou explicação da sua opinião. Então, eu vou trazer uma lista aqui para vocês de possibilidades de argumento que vocês podem utilizar para qualquer tema, certo? Olha aqui comigo. Mais uma vez aqui no detalhe, certo? Na aula passada, a gente desmembrou aqui uma relação de argumentos. A gente brinca aqui com o acróstico, né? Medo, né? Porque eu brinco porque os alunos falam que tem medo na hora de argumentar, que é a parte que mais dá medo. Então, você pega o medo e utiliza a seu favor. M do medo. Você pode pensar na maldade humana, você pode pensar na manipulação ou no apagamento da memória. Certo? O que é a maldade humana? São esses comportamentos injustificáveis aí do ser humano, né? Que faz com que tomem esses atos, que esses atos de crueldade eles sejam banalizados. Aí você pega, por exemplo, períodos como a ditadura, como a Segunda Guerra, ou qualquer guerra, né? Se você analisar mais, mas a Segunda Guerra principalmente, o apartheid, a escravidão, certo? Então, são argumentos que você consegue utilizar aí para qualquer tema que venha relacionado a esse livro, ok? Então, a maldade humana é justamente essa hostilidade aí no tratamento entre os indivíduos, tudo bem? Pagamento de memória ou memória fragilizada é como, aos poucos, né, a população ela vai esquecendo. Aí isso pode ser proposital, né,
ocasional, né? Assim, ela é feita de forma intencional, melhor dizendo, o apagamento da memória. Quando você começa a fazer um revisionismo histórico, por exemplo, você apaga ali o passado de alguém ou deslegitima o passado de alguém, certo? Justamente para você mudar como que aquela pessoa se enxerga na sociedade e tirar o proveito daquilo, ok? Então, por exemplo, a partir do momento que você começa a ter um apagamento sobre as lutas sociais das mulheres ali, né? E como as mulheres elas enfrentaram, né, ali vários, né, desafios, tiveram vários movimentos feministas para que os direitos delas fossem garantidos, você começa a questionar isso, colocar isso em xeque. Isso faz com que você simplesmente apague aquela história, modifique aquela história a favor de um pensamento aí, no caso, patriarcal, uma sociedade patriarcal, certo? Alguém levantou a mão aí, deixa eu voltar aqui para a tela, que eu estava na minha tela. Vitória Souza, pode falar, Vitória. Professor, eu estou com dúvida na questão do argumento, porque, Sim. por exemplo, se eu fizer 2 argumentos na prova, um é tirando alguma coisa do livro e o outro citando filósofo ou algum movimento histórico, teria problema ou tem que ser movimento histórico nos dois ou livro nos dois? Então, calma aí. Primeiro, você está confundindo argumento com fundamentação. Preste atenção. Olha aqui. Ó. É, No questão do repertório, desculpa. Isso. No parágrafo do desenvolvimento, você tem a seguinte estrutura. Você tem o tópico frasal, que é quando você apresenta o argumento que você selecionou. A fundamentação, que é quando você apresenta um conhecimento específico que vai dar suporte ao seu argumento. Aí você vai usar um repertório, que aí pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma alusão histórica, pode ser a citação de um filósofo, de uma autoridade, enfim. E o aprofundamento, que é quando você relaciona essas duas coisas, relaciona essas duas partes, tá? Que é o seu... é como se fosse um tripé, né? Você tem o argumento, você tem ali a fundamentação, que é o uso do repertório, né? E você vai ter a comprovação, né? O fato concreto, que é como isso se relaciona com a realidade. Então, você tem a sua opinião, você tem uma fundamentação que vai ser externa a você, né? Que aí vai ser, no caso, algo legitimado, algo que dê ali legitimidade ao seu posicionamento, e a comprovação de que isso está relacionado com o tema e que está relacionado diretamente com a sociedade. Então, por exemplo, se a gente está falando ali que uma das questões, deixa eu pegar aqui, relacionado mesmo ao próprio tema que a gente está trabalhando. A gente vai falar que um dos problemas aqui que está dessa questão da hegemonia masculina, né, a hegemonia do homem em relação à mulher, é como a dignidade da mulher ela é fragilizada. Tudo bem? Então, eu vou escolher aqui, ó, dignidade humana como um argumento. Então, eu vou pegar o meu tópico frasal, que é a primeira linha do meu, e vou apresentar qual é a relação desse argumento com o tema, com o meu posicionamento. Então, eu vou botar aqui a hegemonia do homem sobre a mulher, ela fragiliza a dignidade humana. Certo? Então, quando eu tenho um gênero sendo tratado, se colocando de forma hegemônica em relação a outro, esse outro acaba tendo sua dignidade fragilizada. Então, esse é o meu argumento. Aí eu vou fundamentar. Como é que eu fundamento? Eu não vou falar sobre o tema agora.
Eu não vou falar sobre a mulher, eu vou falar sobre o argumento, sobre a dignidade humana fragilizada. Então, eu posso usar, por exemplo, como eu trouxe para vocês na aula passada, o Norberto Bobbio, né? Que na teoria dele, ele argumenta que a dignidade é um direito que ele é inalienável, certo? Ou seja, ele precisa ser preservado a todos os seres humanos, garantido a todos os seres humanos, independente do gênero. Então, eu estou falando diretamente aqui de dignidade. Esse é o fundamento que eu estou usando. Então, eu vou colocar primeira linha ali do meu desenvolvimento. Vou trazer que a hegemonia do homem sobre a mulher fragiliza a dignidade humana. Aí depois eu vou dizer que o filósofo Norberto Bobbio, né, afirma que a dignidade é um direito inalienável, certo? A todos os seres humanos, independente do gênero. E agora eu vou relacionar uma coisa com outra. Como que eu relaciono? Eu comparo, né, eu mostro qual foi o raciocínio que eu utilizei para chegar nesse ponto. Então, eu estou falando que quando um homem se coloca como superior a uma mulher, fragiliza a dignidade dela, e que eu tenho uma autoridade que fala que a dignidade ela deveria ser inalienável, deveria ser garantida a todos, eu preciso mostrar como isso está acontecendo na prática. Então, o que eu faço? Eu trago aqui uma exemplificação concreta de como isso acontece. Então, eu posso falar, por exemplo, que uma sociedade que permite que homens dominem mulheres, ela faz com que haja uma perpetuação dessa desigualdade de gênero. Certo? Logo, isso prevalece a lógica da desvalorização da mulher, que historicamente já é privada dos seus direitos e oportunidades. Professor, Certo? então é sempre para eu expressar a resposta da pergunta, da minha opinião, logo no primeiro parágrafo? Então, vamos lá. A resposta ela aparece sempre no primeiro parágrafo. A resposta ela vai ser a sua tese. Ok? Lembra lá, no Enem, quando você aprende a fazer o Enem, você tem a estrutura da introdução. Abordagem do tema, tese e apresentação dos argumentos. Aqui na UERJ você vai fazer semelhante. Só que você vai apresentar o tema utilizando o livro para fazer uma referência. A tese vai ser a resposta da pergunta e a linha de apresentação dos argumentos vai fazer igual você faz no Enem. Entendo, Certo? entendo. Uhum. Fez sentido, sim ou não? Fez. Eu queria perguntar outra coisa. Perdão se essa pergunta foi muito básica, mas é uma dúvida bem grande que eu tenho, assim, em relação à redação da UERJ. É para eu tratar a redação da UERJ como uma redação que tem a ver com o livro, ou é para eu tratar o livro como só mais um repertório, entendeu? Tipo, como se fosse uma redação qualquer que eu usei o livro obrigatório como repertório. Boa pergunta, tá? Uma pergunta muito boa mesmo. É o seguinte, você precisa entender da seguinte forma. Existem duas formas da UERJ descobrir essa pergunta. Ela pode simplesmente fazer uma pergunta que esteja relacionada a um problema que está no livro, ou ela pode fazer uma pergunta citando diretamente o livro. Ok? Nos dois casos, você vai utilizar o livro como repertório, igual você faz no Enem. Porém, quando ela cita diretamente o nome do livro ou um personagem do livro, ela traz uma relação explícita do livro ao livro, né? Dentro da pergunta, você precisa utilizar muito mais ali o livro como repertório. Por exemplo, você vai usar pelo menos em dois momentos. Lá na contextualização temática, na abordagem temática, e na fundamentação de um dos repertórios, pelo menos. Tá? Agora, se ela citar simplesmente, você pode, se ela não citar o livro explicitamente na pergunta, você pode usar como repertório igual você faz no Enem. Tá?
Eu aconselho vocês a trazer pelo menos 2 momentos o livro, tá? Lá na introdução e em um dos parágrafos de desenvolvimento. Tudo bem? Porque assim mostra que você consegue fazer uma articulação não só do livro, mas com outro repertório externo também. Respondi a sua pergunta? Sim ou não? Sim, com certeza. Eu já me acostumei com o Enem de usar um repertório no começo e no final relembrar lá o do começo. Eu acho que esse é o melhor jeito que eu achei de usar o repertório do livro, sabe? Excelente, é o melhor mesmo. É o melhor É, mesmo, tá? Em que momentos se usa o livro na redação? Introdução, para fazer a contextualização do tema, e na fundamentação, em um dos 2 parágrafos do desenvolvimento. Ok? Professor, então não tem problema usar o livro no primeiro desenvolvimento, vamos supor, e no segundo usar outro repertório, tipo Nenhum, alusão? nenhum problema. Nenhum problema. Pelo contrário. É até algo positivo. Tudo bem? Eu uso o livro como repertório em toda a redação. Está errado? Não, não está errado. Não está errado. Desde que você não seja repetitivo. Tá? Se você conseguir articular bem com pelo menos 2 argumentos. Porque, ó, vamos lá. Vamos pensar. Pensa comigo aqui, gente. Pensa comigo, gente. A redação, ela é um texto argumentativo, certo? É onde você vai defender um ponto de vista. Ok? Você vai seguir ali a linha de uma forma lógica, certo? Tem um livro que é para você usar. Dentro desse livro tem polêmicas que estão sendo discutidas. Se você conseguir discutir todos os pontos, né, que são 3 pontos principais, são 3 ideias principais que você tem na sua redação, que é a tese, argumento 1 e argumento 2, se você conseguir relacionar tudo isso com o livro, excelente. Certo? Agora, se você conseguir desses 3 momentos em 2 momentos, tá ótimo. Se você conseguir em um, tá bom. Mas precisa, em pelo menos em um desses 3 momentos, você relacionar o livro. Ou na tese, ou no argumento 1, ou no argumento 2. O ideal é que você já faça isso na tese. Como é que você faz isso na tese? Trazendo como abordagem temática. Certo? Dandara levantou a mão. Ô, professor, sobre o desenvolvimento 1, na verdade, sobre os desenvolvimentos, né, que o meu maior problema, assim, que eu sinto que é o que me impede de conseguir uma nota maior, até mesmo fechar, é sobre o aprofundamento. E aí, eu fiz o tema, né, 3, e quando eu reli a minha redação, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 eu não senti tanto, mas no desenvolvimento 1 eu senti que eu fui muito expositiva. E aí, tipo, eu fiz o tópico frasal, a Sim. fundamentação. Na hora do aprofundamento, eu fui fazer uma comparação com a atualidade, só que eu sinto que continuou expositivo. Eu posso ler rapidamente, tipo, mencionar o ponto que eu acho que ficou expositivo? E aí Pode a ser. dúvida é, como que eu posso aprofundar? Tipo, como o senhor refazeria, tipo, sabe? Não Vai sei lá. explicar. Tá, beleza. É evidente que vivemos em uma sociedade estruturada no patriarcado, o que, por consequência, subjuga as mulheres, tratando-as como objetos de controle, servidão e reprodução. Vemos essa dinâmica sendo retratada por Ashwood na narrativa de Gilead, que eu menciono na introdução, então, tipo, eu não falei o nome do livro, onde as mulheres são desumanizadas, perdendo suas autonomias e direitos, e sendo reduzidas a categorias funcionais. Para além da Ok. ficção, essa opressão de gênero ainda se manifesta em várias partes do mundo, como no Afeganistão, onde as cidadãs são rigidamente controladas por um Estado fundamentalista que defende a supremacia masculina. Aí, o ponto é, a parte que eu deveria aprofundar não tinha como mais, porque já não tinha mais linha, senão ia ficar uma coisa absurda, e aí eu vi que, no fim, ficou muito expositivo. Aí eu finalizo. Tanto na literatura quanto na realidade, vemos como o domínio masculino resulta na negação dos direitos fundamentais das mulheres e perpetua uma opressão sem justificativa moral ou científica. Ficou excelente. Eu não sei por que você está preocupada. Porque olha só, É mesmo? tá ótimo. Porque presta atenção. Olha aqui. Eu vou até abrir um. Não era nem para abrir esse aqui, mas eu vou abrir um da UERJ, desculpa, um do Enem,
para você ter uma ideia de como que o Enem ele avalia, por exemplo, a argumentação. Tem uma pequena diferença com o UERJ, mas eu vou explicar a vocês para que você perceba isso no seu parágrafo, tá? Só para que você perceba isso no seu parágrafo. Tá até aberto aqui, porque foi uma aula que eu dei mais cedo. Tá aparecendo aqui para vocês? Uhum. Olha só. Quando uma redação ela é corrigida, né, quando a argumentação da redação ela é corrigida, são esses 7 pontos que são analisados. Isso no Enem. Na UERJ, 6 desses 7 são analisados. Tá? Primeiro ponto, seleção do argumento. Ou seja, você precisa ter já pré-selecionados os argumentos que você vai trabalhar. Isso é no projeto de texto, no planejamento. Ok? Então, qual foi o argumento que você selecionou aí nesse parágrafo? Vai trabalhar nesse parágrafo. Fala para mim. Vê se você consegue identificar esse argumento. Foi o livro e... no caso, o argumento. O argumento. O argumento. Eu quis dizer que a sociedade ela é estruturada no patriarcado e isso acaba gerando a objetificação Ok, tá ótimo. das mulheres. É isso aí. Esse argumento, ele está pautado em antigos pensamentos, antigos comportamentos. Ok? Então, quando você pega em antigos pensamentos, antigos comportamentos, está mostrando que essa forma de entender o homem como superior à mulher, ou essa organização, essa estrutura patriarcal de uma sociedade, é uma forma antiga, retrógrada de se pensar. Então, você trouxe isso para o planejamento. Então, essa foi a seleção que você fez. Antecipação. Na última linha da introdução, você cita isso? Você traz isso? Em algum momento na introdução, você traz esse ponto de antigo pensamento ou dessa sociedade patriarcal? Uhum. Perfeito. Então, você já cumpriu o 1 e o 2 da argumentação. A apresentação. Na primeira linha do seu desenvolvimento, isso precisa estar explícito. Como é que você faz essa apresentação? Você vai trazer o argumento, que é o antigo pensamento, a sociedade patriarcal, que é o que você trouxe, e relacionar ele, utilizando um verbo aqui argumentativo, com o tema. O tema é superioridade do homem em relação à mulher. Lê o primeiro período do seu desenvolvimento de novo, por favor. É evidente que vivemos em uma sociedade estruturada no patriarcado, o que, por consequência, subjuga as mulheres, tratando-as como objeto de controle, servidão e reprodução. Então, você está dizendo que uma sociedade patriarcal, ela subjuga as mulheres reduzindo a meras reprodutoras. Então, você traz aqui já, né, o seu argumento, que é a sociedade patriarcal, relacionado ao tema, que é homem superior à mulher, e mostra, através do verbo subjugar, ali, e reduzir, no final, qual a relação entre essas duas coisas. Ok? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, sim ou não? Galera que tá junto aqui, tá conseguindo? Eu estou sentindo... Boa noite, professor. Estou sentindo um pouco de dificuldade para entender. Você pode dar uma explicação? Explica melhor? Sim, vamos Por chegar. favor. Obrigado. Vamos lá. Olha aqui. Existe um processo para a argumentação, certo? A argumentação ela não é simplesmente você defender um ponto de vista de qualquer jeito. Existe passo a passo. Primeiro é selecionar o seu argumento, depois é mostrar qual argumento que você vai utilizar, depois é apresentar esse argumento relacionado ao tema que você trouxe. Então, você fez isso na primeira linha do seu desenvolvimento. E agora você fundamenta. Como é que você fundamenta? Relacionando, ou melhor, trazendo um repertório que seja relacionado a esse tema. Você trouxe o próprio livro. Não é isso? O seu segundo período ali do teu desenvolvimento é um repertório sobre o livro, não é isso? Sim. Perfeito. Então, lê para a gente aí essa linha de desenvolvimento.
vemos essa dinâmica sendo retratada por Atwood na narrativa de Gilead, onde as mulheres são desumanizadas, perdendo suas autonomias e direitos e sendo reduzidas a categorias funcionais. Perfeito, ponto. Repara, nesse momento você só falou de como essa relação patriarcal acontece no livro. Certo? Nessa linha, nesse período. Agora, como é que você faz para seguir no processo de argumentação? Você vai relacionar agora o seu argumento com o seu repertório. Aí que é o aprofundar, tá? O aprofundar é meramente você relacionar o seu argumento com o seu repertório, mostrando a interpretação que você tem em relação a ele. O que isso quer dizer? Qual é a lógica que você faz? No livro acontece desse jeito. Como que acontece na sociedade atual? O que você escreve aí na próxima linha, né, no seu próximo período? Para além da ficção, essa opressão de gênero ainda se manifesta em várias partes do mundo, como no Afeganistão. Para um minuto. Então você mostrou o quê? Que a distopia, você está denunciando que a distopia que acontece na obra de Atwood acontece também na sociedade. Então você está fazendo uma analogia, está mostrando que de forma análoga o problema apontado na referência que você utilizou, ele também representa a realidade do cotidiano moderno. Então, você relacionou a obra interpretando a partir de uma relação lógica. Qual é a relação lógica? Eu não botei esse trecho da obra aqui por acaso. Ela está relacionada com o meu argumento e ela está relacionada com o que acontece na sociedade atual. E como é que você evita que sua argumentação fique com lacuna? Você traz exemplo agora. Então, você vai trazer um haja vista que, ou melhor, um haja vista, um desse modo, um em que, certo? Aí você traz exemplos concretos agora. Então, você vai trazer aqui, por exemplo, já que, na medida em que, visto que, haja que. E traz exemplo de como que isso acontece agora na sociedade. Você faz isso falando de alguns regimes totalitários. Termina a sua frase, por favor. Como no Afeganistão, onde as cidadãs são rigidamente controladas por um Estado fundamentalista que defende a supremacia masculina. É isso. Aí depois eu finalizo. Aí depois você traz uma reflexão para finalizar o seu parágrafo. Qual é a reflexão que você traz no último? Aí esse quarto período, ele é facultativo. Se ele couber aí na sua redação, é ótimo, porque ele vai te ajudar a amarrar com a sua conclusão depois. Mas fala para a gente o último. Tanto na literatura quanto na realidade, vemos como o domínio masculino resulta na negação dos direitos fundamentais das mulheres e perpetua uma opressão sem justificativa moral ou científica. Perfeito. Você resume o seu parágrafo de desenvolvimento aí. Então, você faz uma conclusão reflexiva. Exatamente como vai ser a conclusão lá no seu último parágrafo do texto. Que você vai retomar esses dois pontos que você trouxe do final do seu parágrafo de desenvolvimento 1 e no final do seu parágrafo de desenvolvimento 2. Isso vai tornar a sua conclusão muito mais fácil. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Ou vocês... Ou estamos viajando aqui? Estão conseguindo visualizar essa estrutura? Como que ela funciona? Por que ela não está expositiva? Porque ela está o tempo inteiro trazendo ali palavras com juízo de valor, palavras com marcas de autoria. Para garantir isso, traga ali palavras que mostrem o seu posicionamento, certo? Que mostra como você se posiciona em relação àquele problema. Infelizmente, é agravante, aumenta, diminui, intensifica, prejudica, incentiva, mostra ali qual é a relação
que vai dar tudo certo, que vai ficar, que não vai ser expositivo não, tá? Fala, acho que Daiane levantou a mão. Daiane Xavier. Alô, Daiane? Não? Oi, tá me ouvindo Oi. agora? Agora Eu tô. tava, eu tava falando com o fone fechado. É, qual é a função do texto base? Tipo, eu sei que parece uma pergunta meio idiota, mas eu sei que no Enem tem uma função que eu tô descobrindo agora. Qual é a função do texto base da UERJ? Perfeito. Do Então, texto. primeiro, não existe pergunta idiota, idiota é quem não pergunta. Já leva isso para a tua vida. Certo? Não existe pergunta idiota, idiota é quem não pergunta. Idiota é quem fica com dúvida. Então, Certo. pergunta extremamente pertinente. Função do texto base. A função do texto base, se você me fizesse essa pergunta em 2018, eu ia dizer para você que é nenhuma, é só te atrapalhar. De 2019 para frente, aí eu falo da UERJ e do Enem, ele serve para te ajudar a refletir melhor sobre o tema. Muitas vezes podem aparecer palavras ali no tema que não são do seu que, né, convive, não são palavras que você esteja habituado, não seja do seu cotidiano. Então, o texto base, ele geralmente ele está ali para explicar um pouco mais sobre aquelas palavras que são palavras-chave do tema, certo? Na UERJ, o texto base vai ser um trecho do livro, na maioria das vezes, onde o problema esteja sendo explicitado ali, né, onde o problema esteja de forma clara, ou, na verdade, um resumo, né, sobre o livro, um pequeno resumo, como aconteceu no ano passado, falando um pouco sobre as relações daquela pergunta com o livro, para que você ajude ali a refletir, a entender qual é o caminho que a banca fez para chegar na pergunta, certo? Então, ele serve para contextualizar a pergunta, serve para contextualizar o tema, para dizer de onde vem a referência daquela pergunta. Então, ela vai te ajudar a pensar melhor ali sobre o tema no Enem ou sobre a pergunta temática na UERJ. Aí a pergunta é, por que 2018? Porque até 2018, no Enem, aí não digo da UERJ, eu digo no Enem especificamente, os textos motivadores, eles muitas vezes atrapalhavam o aluno na hora de fazer a redação. Então, eu aconselhava nem a ler esse texto motivador, escrever direto ali sobre o tema. Certo? Agora, de 18 para cá, eles têm sido muito importantes para a compreensão do direcionamento ao tema. Por exemplo, teve um tema que foi sobre publicidade infantil. Então, muitos alunos ficaram na dúvida se era publicidade feita por crianças ou feita para crianças. Quem lesse ali, né, os temas motivadores, os textos motivadores, ia ter um direcionamento. Quem não leu, teve outro direcionamento. Então, de lá para cá, eu aconselho sempre a fazer uma leitura, porque os textos motivadores eles têm, de fato, ajudado a compreender o direcionamento ali que a banca espera. Isso no caso do Enem. No caso da UERJ, contextualiza a pergunta que é feita. Tudo bem? Sim, obrigada. Respondido? Respondido. Beatriz, pode falar. Oi, professor. Então, você estava falando sobre como a estrutura da argumentação ela consiste em basicamente o tópico frasal, a fundamentação, o aprofundamento argumentativo, em que você relaciona com a realidade o que você fala da fundamentação. Na estrutura do Enem, às vezes eu gosto de colocar no final do parágrafo de desenvolvimento uma reflexão crítica, que é basicamente uma frase para você para fechar o parágrafo, para meio que fechar o pensamento e dar um gancho para o próximo desenvolvimento, normalmente para relacionar eles entre si. Só que eu não consigo fazer isso na redação do UERJ por algum motivo, porque eu tento quebrar um pouco dessa estrutura do Enem e eu faço 3 desenvolvimentos e acaba não sobrando espaço para isso.
e eu não sei muito como fazer uma reflexão crítica, sendo que eu estou dando a minha opinião, mas eu tenho que seguir a estrutura de argumentação. Como que eu faço isso? Então, você pode simplesmente fazer uma síntese, como foi o exemplo citado anteriormente aqui pela colega. Em você amarrar, mostrando como acontece no argumento e na sociedade, ou melhor, na sociedade e no livro, tudo bem? Faz essa relação e finaliza mostrando ali como isso é nocivo. Não precisa fazer algo muito mirabolante, não. Então, você pode mostrar, por exemplo, está falando da questão ali da dignidade humana fragilizada e relaciona isso com o livro. Você vai botar tanto no livro, assim como o exemplo que a própria colega trouxe agora. Tanto no livro quanto na sociedade, ou na ficção quanto fora dela, percebemos como essa relação opressiva ou opressora, né, do homem em relação à mulher fragiliza a dignidade humana ou fragiliza a dignidade humana de forma geral, né? Uma frase simples ali. Ou você nem Obrigada, precisa professora. colocar, na verdade. Né? Você pode finalizar ali no aprofundamento, de uma forma mais sucinta. Caso não caiba ali no seu texto, você deixa para fazer essas reflexões na conclusão, tá? E a gente vai ensinar a fazer isso também na conclusão. Professor, você vai dar toda essa parte teórica, você vai dar um exemplo da argumentação, toda a sua estrutura? Um exemplo mais prático, para a gente ter uma ideia melhor? Sim. Tá vendo aqui na tela de vocês? Está aparecendo aqui a estrutura, certo? Estão conseguindo visualizar? Sim, aqui, ó, sim. estrutura do desenvolvimento. Beleza. Então, na estrutura do desenvolvimento, nós passamos por ela agora, né, no exemplo trazido pela colega. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vocês têm que ter em mente que argumento você não inventa, argumento você seleciona. Então, trouxemos aqui alguns argumentos aqui para vocês selecionarem os principais, pelo menos os argumentos clássicos. Né? Maldade, manipulação, memória, egoísmo, empatia seletiva, dignidade humana, desigualdade social, omissão social ou omissão do Estado. Ok? Você vai escolher qual desses argumentos você vai utilizar. Eu vou deixar esse arquivo aqui em aberto, não vou mandar nem em PDF, vou mandar ele em Word. Eu acho importante vocês preencherem aqui com repertórios relacionados a esses argumentos, repertórios que vocês tenham, certo? Que vocês consigam pensar. Eu posso citar algum para vocês, eu já citei na aula passada, vocês podem até ver na aula passada, que eu trouxe pelo menos 2 repertórios aí para cada um desses argumentos, tá? Mas eu acho importante que vocês tragam do livro e externos, para que vocês pensem nessas possibilidades, porque provavelmente vocês vão utilizar 2 dessa lista de argumentos aqui na redação de vocês, tá? Então, tendo isso já pronto, por exemplo, eu vou pegar aqui um que eu vou usar agora, que é o da dignidade humana, e eu vou usar como repertório o Norberto. Vou botar só Bob aqui. Só para eu saber qual que eu vou utilizar, tá? Para a gente montar o nosso parágrafo. Vamos lá. Primeiro ponto da estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal. O que é o tópico frasal? Relação do argumento selecionado com o problema do tema. Vamos pensar no tema. O tema é: supremacia do homem sobre a mulher é justificável? Então, vamos lá. Vou botar aqui. Ó. Esse é o tema, certo? O meu tópico frasal vai ser o argumento selecionado, que é a dignidade humana. Deixa eu colocar aqui melhor. Vai ser o argumento, um verbo, mais
o tema. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu quero dizer, né, que a dignidade humana ela é fragilizada, ou melhor, né, a supremacia do homem, essa noção de supremacia, ela fragiliza a dignidade humana. Ok? Então, como é que eu vou escrever isso nessa linha de tópico frasal, nessa primeira linha de argumento aqui? Eu posso simplesmente escrever aqui nesse contexto. Lembrando, aqui eu estou escrevendo a primeira linha do desenvolvimento, tá? Eu selecionei o argumento que foi dignidade humana. Eu já escolhi aqui qual vai ser o repertório que eu vou utilizar. E agora eu estou escrevendo o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Tudo bem? Estão entendendo isso? Sim ou não? Isso não é introdução, isso é o desenvolvimento. Beleza, beleza. Vamos lá. Então, eu vou dizer, nesse contexto, vírgula, a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher. Certo? Nesse contexto, a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher. Posso até botar aqui, ó, nesse contexto, é importante, para ser bem o RG, é importante destacarmos como a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher. Então, eu tenho argumento, dignidade da mulher e dignidade humana é a mesma coisa? Nesse contexto aqui? Sim, né? Eu tenho um tema aqui. E eu tenho o verbo aqui. Preciso ter essa estrutura no tópico frasal. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Estamos vivos? Estamos sobrevivendo? Sim ou não? Beleza. Beleza. Eduarda, levantou a mão. Fala, Eduarda. Boa noite, professor. Surgiu a dúvida no chat que se pode usar passagens bíblicas na redação para contextualizar. Pode sim. Você vai utilizar como uma referência normalmente, tá? Mas aí, lembrando, é importante usar, principalmente, ou melhor, né? Tenha cuidado ao usar, principalmente porque o texto está falando ali, né? O texto base, na verdade, o livro, referência, o livro, leitura obrigatória, traz ali um regime teocrático, ou seja, um regime que utiliza a religião como uma forma de manipulação social, de controle social. Ok? Então, você pode trazer, sim, passagens bíblicas ali e mostrar como essa interpretação ela pode ser nociva, muitas vezes, à sociedade. Tá bom? Fez sentido? Tá bom, professor. Fez sim, obrigada. Nada, querida. Júlio. Boa noite, professor. Eu cheguei um pouquinho atrasado, então não sei se é pertinente essa pergunta. Mas esse primeiro parágrafo de argumentação, a gente pode falar, nesse contexto é importante destacarmos como a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher, e sempre comparando a realidade com a obra de ficção. Em todos os parágrafos?
por exemplo, se eu quiser fazer o próximo parágrafo, não comparando, mas destacando as consequências da fragilização da dignidade da mulher, tipo assim, porque o modelo de redação da UERJ é mais aberto, eu posso seguir por um caminho, por uma ramificação do assunto? Então, você pode, mas você vai acabar tendo que fundamentar e trazer de novo aí a exemplificação. É importante sempre que você mostre esses desdobramentos, mesmo que você faça um desdobramento, cada parágrafo ele vai ter um argumento próprio para ser seguido. E esse argumento ele vai estar explicitado pelo tópico frasal. Tá? O que é o tópico frasal? Eu estou vendo aqui que colocaram no chat. Eu fico receosa de usar isso, porque isso é a estrutura do Enem. Isso não é a estrutura do Enem, isso é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Tópico frasal é... O que é tópico? Tópico é o que está no topo, o que está em cima. Frasal é uma frase. Então é a frase que vem no topo. A frase que vem no topo do parágrafo é justamente o tema daquele parágrafo. O que aquele parágrafo vai, né, apresentar ali. Então, todo parágrafo, todo argumento, você precisa dessa pirâmide. Essa forma de argumentação, esses processos de argumentação, eles não são exclusivos do Enem ou exclusivos da UERJ. Eles são processos de argumentação. Então, é como você estrutura o seu argumento. Você seleciona o argumento, apresenta o argumento que você vai utilizar, na verdade, você antecipa, né, ali no caso do texto, né, na sua introdução, aí você apresenta, fundamenta e aprofunda, certo? Então, esse aprofundamento do argumento, que ele precisa ser muito bem desenhado. Como que você vai fazer esse aprofundamento de forma eficiente? Você tem que mostrar uma relação entre o fundamento, o argumento e a realidade, sem deixar de apresentar exemplo concreto. Porque muitas vezes a ausência de exemplo deixa lacuna. Tudo bem? Deixa uma lacuna argumentativa ali que acaba prejudicando a sua nota, acaba prejudicando o seu texto. Certo? Então, aqui, ó, no primeiro momento, a gente trouxe aqui, ó, o tópico frasal. Nesse contexto, é importante destacarmos como a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher. Certo? Beleza. Então, já trouxe o tópico frasal, que é relacionar o argumento selecionado com o problema do tema. Fizemos isso nessa frase? Sim ou não? Sim. Perfeito. Então, vamos aqui para B. Sebastião, tá vivo aí? Tá bem? Fundamentação. O que é a fundamentação? É o repertório. Tá, vou até escrever aqui o repertório. Poderia usar um repertório relacionado ao livro, poderia utilizar um repertório relacionado aqui a uma alusão histórica, a outra obra ficcional, a outra obra distópica, mas selecionei aqui, né, o argumento do Norberto Bobbio, né, um repertório do Norberto Bobbio, aqui que fala sobre a questão da dignidade humana ser algo essencial aqui na vida, né, das pessoas. Então, é algo inalienável, né, que é o termo que ele usa. Professor, podia dar só uma olhada nesse primeiro parágrafo aqui que eu andei escrevendo? A opressão feminina, um tema inquietante e recorrente, perpassa a história da humanidade, manifestando-se de maneiras contundentes na obra O Conto de Aia, de Margaret Atwood. Nesse universo distópico, as mulheres são despojadas de suas identidades e reduzidas a meros instrumentos de reprodução. A protagonista, eu não sei se é melhor chamar de Offred ou Defred, o que você acha melhor? Como está no livro, né? Offred, né? Tá. Clama, não sou uma mulher, sou um recipiente, refletindo a objetificação que permeia seu cotidiano. Aí coloco lá, Atwood, 1985.
Essa desumanização revela a natureza cruel da opressão e seu impacto devastador na psique feminina. Ok. Qual é o problema principal que tem no seu parágrafo aí? Alguém consegue dizer? Tem um problema principal aí. Não tem o tópico frasal, é isso? Não é isso. Não é só isso. Tem um problema, não é nem estrutural. Não é questão só da falta de argumento. Falta aqui a relação com... Exatamente, fez resenha. Está falando só do livro, só de como isso acontece no livro. Está faltando trazer para a sociedade. Falta você articular isso. Você tem 3 períodos ali para trabalhar o seu desenvolvimento. Em um período apenas você vai falar do livro. Nos outros 2 você vai falar da realidade. Perfeito. Certo? Então, repara, no primeiro período eu não falei em momento nenhum de livro, não falei em momento nenhum de nenhum repertório. Eu relacionei o argumento que eu selecionei com o tema que foi proposto, para mostrar, eu escolhi esse argumento porque ele tem uma relação com o tema. Eu não escolhi do nada. Ok? Eu não escolhi do nada. Ele tem uma relação aqui. Agora, eu vou trazer um repertório que esteja relacionado, que é o do Norberto Bobbio. Certo? Simone de Beauvoir também, né? Simone de Beauvoir. Você pode usar vários repertórios aqui. Né? Quando a gente está falando da dignidade humana, né? Você pode trazer o próprio livro, Conto da Aia, e exemplificar aqui como essa dignidade ela é fragilizada, né? Ela é rompida. Você pode usar a questão da própria Segunda Guerra, o contexto da própria Segunda Guerra. Né? Por exemplo, Hitler ele promoveu uma ideia de que alguns grupos eram inferiores a outros. Isso mostra uma fragilidade, uma forma de fragilizar um grupo social. Certo? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, durante a Segunda Guerra, como repertório da Segunda Guerra, Adolf Hitler convenceu uma grande massa, né, provocou, não, acho que convenceu é melhor, né, Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler promoveu uma ideia de que alguns grupos seriam inferiores a outros. Certo? A opressão feminina não encontra justificativo, uma vez que desumaniza e marginaliza a identidade da mulher, ficaria melhor, como o tópico frasal? A opressão feminina não encontra justificativo, uma vez que desumaniza e marginaliza a identidade da mulher. Perfeito. Ficou ótimo. Aí você traz essa parte do livro como repertório agora, a parte do livro que você citou antes. O Conto de Aia, por exemplo, funciona como um espelho para essa situação? Melhorando isso aí. Funciona no Conto da Aia... um poderoso espelho para essa realidade inconveniente. Aí eu já deixaria isso para o final, porque aí você já está fazendo a relação. Você bota no livro o Conto da Aia, a identidade da mulher é fragilizada, a ponto de que até o seu próprio nome é deixado de lado e é dado a elas o nome dos seus maridos, que passam a ser donos da sua existência. Ponto. Aí você vai trazer para o aprofundamento. Como é que você vai fazer o aprofundamento? Poderia chamar isso de Simone de Beauvoir, né? Mulher não nasce mulher, se torna... Isso também, mas é como repertório. A gente não vai encher de repertório, a gente vai escolher um repertório só. Se você falar do livro, você não vai trazer Simone de Beauvoir, você não vai trazer Hitler, você não vai trazer Norberto Bobbio, não vai trazer mais ninguém aqui. Você vai falar do livro pronto. Certo? Senão você deixa de trazer opinião e passa a trazer só ali
um monte de referência. Tudo bem? Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Estão falando aqui sobre redação com 2 ou 3 argumentos. Então, o problema é espaço. Eu acho pouco espaço para escrever 3 argumentos. Tá? Eu acho pouco espaço para escrever 3 argumentos. E assim, gente, para com esse medo. Pô, preste atenção aqui em mim. Olha sério aqui. Eu vou até parar de compartilhar aqui para falar olhando para vocês aqui. Preste atenção aqui. Olha para o tio aqui. Para com esse medo de que vai ficar parecido com o Enem. Sabe qual é o problema do Enem? Sabe qual é o problema do Enem? O que não cai bem do Enem na UERJ é a maldita redação coringa. É o maldito repertório pronto. É o maldito texto encaixadinho ali, aquelas coisinhas ali que não tem autoria nenhuma. Você tem uma estrutura, repara que eu estou mostrando para vocês aqui, a estrutura para você montar o seu modelo de redação. Eu não estou te dando um modelo de redação. Eu não estou dizendo, te colocando aqui um texto para você preencher lacuna, igual alguns professores fazem com o Enem. Eu estou te dando uma estrutura, eu estou te dizendo o que é importante ter no texto. E você vai trazer a sua autoria para aqui. Então, o trecho que você vai pegar do livro, ele vai ser teu, não vai dar para você decorar de ninguém. O repertório, tanto que os repertórios que eu trago aqui para vocês, que eu cito aqui para vocês, eu não te dou nem a frase pronta, eu te dou a ideia para que você associe a ideia. Então, ele não vai ter aquela cara de caveirão. Não vai ter aquela cara de modelo coringa de redação. Certo? É isso que é importante vocês terem em mente. Agora, não fica com esse medo de fazer. Ah, poxa, mas está muito parecido com o Enem. Cara, é um texto dissertativo argumentativo. Os dois são textos dissertativos argumentativos. O que vai distinguir um do outro? O conteúdo. A forma como você relaciona o conteúdo. Você não está trazendo aqui problemas para serem resolvidos, está trazendo problemas para serem refletidos na sociedade. Que traga uma reflexão. Não são problemas sociais, são mazelas aqui que estão sendo trazidas e questionadas como uma forma intrínseca de comportamento humano. Então, em formato, os textos eles são parecidos mesmo, porque são textos dissertativos argumentativos. E todo texto dissertativo argumentativo ele é pautado em ideias principais, que são a crítica principal, que no caso é a tese, e os argumentos que você utiliza para defender essa tese. Certo? Eu mostrei para vocês aqui os processos da argumentação. O processo da argumentação é para qualquer argumento. E eu ainda fui claro aqui, a diferença dele para o do Enem é que o Enem acrescenta coisa. O Enem coloca ali que você deve solucionar. Os outros não. Fui claro aqui? Conseguiram compreender, sim ou não? Sim. Então, eu vejo que muita gente fica muito preso a isso, muito amarrado, com muita dificuldade, querendo ser muito disruptivo na redação da UERJ e acaba fazendo bobagem. Certo? Então, tranquiliza seu coração. Vai dar certo. Entenda ali a estrutura, entenda como fazer cada parte, entenda o que é relevante ali em cada momento do seu texto, que vai dar certo, vai ficar bom. Agora, você vai trazer a autoria para dentro ali de uma estrutura que precisa ser seguida. A gente não está trabalhando um modelo de redação. Você vê que eu nem trago redação aqui, modelo UERJ. A gente traz aqui estrutura. E é dentro da estrutura que a gente discute. Certo? Então, eu vou utilizar aqui
como repertório, então não vou nem utilizar o Bob, vou utilizar o próprio livro. Eu trouxe para vocês lá como exemplo. Em o ponto da Aya, a supremacia masculina é imposta de forma extrema e tirânica, o que serve como uma crítica poderosa à opressão de gênero e à desumanização das mulheres. Ponto. Esse é o repertório que eu utilizei. Então, repara, ó, no primeiro, eu falei sobre argumento e tema. No segundo, eu falei somente sobre livro, mas relacionado ao argumento. Ok? Onde que está aqui o argumento? Dignidade da mulher, desumanização da mulher. Relacionei. Certo? Agora eu vou Professor, aprofundar. desculpa cortar você. Você está compartilhando a tela? Porque para mim não está aparecendo. Eu não sei se você está compartilhando. Agora Se eu a sua vacilei, intenção- né? Eu não estou. Ah, tá. Ainda bem que você falou. Foi mal, gente. Agora fiquei revoltado aqui. Deixa eu me dar um momento de revolta. Deixa eu compartilhar aqui. Vê se está aparecendo agora. Sim. Beleza, beleza. Aí me traduz assim, o que a UERJ quer é que eu não seja um robô fazendo a redação da UERJ. É isso aí, cara. É que você não leve nada quadrado, nada muito pronto. Você vai levar ali o que você conheceu, o que você sabe do livro e os repertórios que você traz da sua vida, pô. E vai dar certo, vai ser bom. Mas isso tem que estar organizado numa estrutura lógica ali de um texto dissertativo argumentativo. Ok? Tudo bem? Tá aparecendo aí para vocês já, não tá? Beleza. Tá aparecendo sim. Show. Então, primeira parte, tópico frasal, relacionar argumentos selecionados com o problema do tema. Segunda parte, fundamentação, apresentar um conhecimento específico que dá suporte ao argumento. Uma analogia, ou seja, uma comparação. Então, trouxe ali que é importante destacarmos como a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher. Aí eu trouxe um ponto da AIA, a supremacia masculina. Deixa eu botar aqui. O ponto da AIA. A supremacia masculina é imposta de forma extrema e tirânica, o que serve como uma crítica poderosa à opressão de gênero e à desumanização das mulheres. Ponto. Poderia trazer até um exemplo mais específico, como eu falei do caso da Offred lá, né? Mas aqui é só para ilustração aqui do nosso parágrafo. Aprofundamento. Eu preciso relacionar essas duas coisas aqui, tá? Preciso relacionar essas duas coisas e trazer exemplo. Ok? Então, qual foi a lógica utilizada aqui nessa comparação? Como é que eu posso fazer essa articulação aqui? Tá? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que quando uma sociedade permite que os homens dominem as mulheres, a distopia denunciada por Atwood se torna uma realidade das mulheres na sociedade moderna. Fez sentido? Sim ou não? Então, quando uma sociedade permite que um homem domine as mulheres, a distopia denunciada por Margaret Atwood se torna uma realidade objetiva na vida das mulheres. Então, eu mostrei aqui uma relação entre as duas coisas. Agora, eu preciso trazer exemplo.
Posso usar dentro do mesmo período ou fazer um outro período só para o exemplo. Se eu for usar dentro do mesmo período, eu vou utilizar lá aquelas conjunções que eu mostrei para vocês, né, que vai trazer exemplificação, né, que vai já que, na medida em que. Então, eu posso trazer, por exemplo, como exemplificação concreta, a disparidade salarial entre homens e mulheres, que isso fragiliza a dignidade da mulher, evidenciando uma desvalorização, por exemplo. Fez sentido, sim ou não? Fez sentido, sim ou não? Fez sim, professor. Perfeito, perfeito. Então, o que você vai fazer aqui no aprofundamento? Como é que você pode fazer isso? Né, vou deixar aqui uma sugestão para vocês, né? No aprofundamento, deixa eu ver aqui, ó. Você vai colocar de forma análoga, a desvalorização da mulher. Minha letra está miserável aqui. Vou nem botar a opressão da mulher denunciada na obra de Atwood representa, infelizmente, a realidade do cotidiano moderno feminino. Haja vista que... Não, haja vista. Haja vista aqui não, haja vista aqui está errado. Haja vista a desigualdade salarial. Por exemplo, que afeta mulheres que exercem os mesmos cargos que os homens. E, deixa eu pensar como é que eu posso escrever isso aqui para ficar bom. Afeta mulheres que exercem os mesmos cargos que homens. Por exemplo, que afeta mulheres que exercem os mesmos homens. Para finalizar isso aqui, vai ficar bonito. Evidenciando. Vamos. Evidenciando uma clara desvalorização desse gênero. Vou dar uma melhorada aqui, mas é só para que a gente tenha uma ideia desse aprofundamento. Com exemplo. Certo? Então, o aprofundamento é relacionar fundamento com argumento
e apresentar exemplos. Então, o parágrafo ficaria mais ou menos assim. Isso aqui é o rascunho, tá? Depois a gente vai acertando. É só para a gente ter uma ideia dessa construção. Nesse contexto, é importante destacarmos como a hegemonia masculina fragiliza a dignidade da mulher. Em O Conto da Aia, a supremacia masculina é imposta de forma extrema e tirânica, o que serve como uma crítica poderosa à opressão de gênero e à desumanização das mulheres. De forma análoga, a opressão da mulher, denunciada na obra de Atwood, representa... Denunciada na obra de Atwood, representa, infelizmente, a realidade do cotidiano moderno feminino. Haja vista a desigualdade salarial, por exemplo, que afeta mulheres que exercem os mesmos cargos que os homens, evidenciando uma clara desvalorização desse gênero. Fez sentido? Sim ou não? Fácil, médio ou difícil? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Médio, né? Médio, médio, médio. Livro da introdução sempre, tá? Citar o livro da introdução sempre. Utiliza isso como garantia, tá? Utiliza isso como garantia. Nesse contexto aqui, né, nesse tema, a gente poderia começar de forma simples ali, né, no romance, o conto de Aia, a opressão das mulheres é retratada de forma extrema, mostrando um cenário onde a hegemonia masculina é incontestável, né? Ou em O Conto de Aia, por meio do personagem Offred, é demonstrado como a opressão do gênero feminino se faz presente numa sociedade totalitária, onde as mulheres perdem o direito até aos seus próprios nomes. Ponto. Aí você traria a sua tese, né? A perpetuação dessa hegemonia, na realidade, compromete a dignidade humana. E é baseada, né, em pensamentos retrógrados que ainda persistem na nossa sociedade. Esses aspectos demonstram que a hegemonia da mulher, ou melhor, a hegemonia do homem em relação à mulher não é justificável e precisa ser contestada. Ou eu apresento os argumentos, né? Isso fica evidente quando percebemos como isso fica evidente, de modo que a dignidade da mulher é fragilizada, ou os antigos pensamentos, ou os antigos comportamentos, ou comportamentos retrógrados, são perpetuados na sociedade, assim como a dignidade da mulher é fragilizada. Então, você traz ali, né, dentro de uma linha, a antecipação dos argumentos que você vai utilizar. Fala, Lucas. Quis levantar a mão? Opa, boa noite, professor. Primeiramente. Boa noite, querido. Eu percebi que você, no desenvolvimento, você citou o livro, mas tipo, você não trouxe uma nova citação do livro. Você meio que puxou o que você já havia falado na introdução como forma de reforçar o seu argumento. Exato. Eu quero saber se a forma que a gente citaria o livro no desenvolvimento só pode ser dessa forma, ou, tipo assim, cabe também a gente trazer uma citação de, tipo, citar um novo contexto do livro para reforçar o nosso argumento. Ou se talvez isso seria, tipo, falar do livro demais ou fazer resenha. Não. Vamos lá. Você vai usar o repertório na sua redação de duas formas. Certo? De duas formas. Preste atenção nisso que eu vou dizer aqui para vocês, tá? O repertório ele aparece na redação de duas formas diferentes. Ou ele vai aparecer para fazer uma abordagem, ou ele vai aparecer para fazer uma fundamentação. Quando ele estiver, né,
no texto, para fazer uma abordagem, ele precisa estar relacionado ao tema diretamente. Ao tema diretamente, certo? E ele vai aparecer lá na sua introdução. Agora, quando ele for utilizado para fazer uma fundamentação, ele precisa estar relacionado diretamente ao argumento selecionado naquele parágrafo. Ok? Então, ele não precisa ser exatamente... Ele vai estar dentro do mesmo contexto, mas ele não precisa estar tão ligado da mesma forma, tanto que ele não precisa ser nem o mesmo repertório. Pode ser um outro repertório, como eu falei. A gente poderia falar aqui sobre o Humberto Bobbio, poderia falar sobre Hitler, ou Hannah Arendt, qualquer outro argumento que estivesse relacionado aqui à dignidade humana fragilizada. Fez sentido, sim ou não? Certo, fez sentido sim, professor. Obrigado. Beleza. Agora, preste atenção aqui em outro ponto. Quando for trazer repertório, evita trazer uma citação direta do negócio, sabe? Um trecho decorado. Traga sempre uma interpretação de uma passagem do livro. Ok? Ou de um filósofo. Traga sempre qual é a ideia que está ali por trás. Entendeu? Então, por exemplo, você vai trazer ali... Você vai mostrar, por exemplo, como que o tema, o repertório que você escolheu, né, a fundamentação que você escolheu, ele promove, né, qual é a ideia promovida por aquele repertório. Então, por exemplo, se eu escolher o conto da Aya para falar sobre dignidade humana, eu vou explicar com as minhas palavras como no livro, aí falando do livro, ou da série, é evidenciado ali essa fragilização da dignidade humana, no caso da dignidade da mulher, ou qualquer outro repertório que eu utilize. Então, você vai mostrar como uma coisa evidencia a outra. Então, como que o meu repertório evidencia o meu argumento, ou como o meu argumento ele está sendo evidenciado ali por aquele repertório. Está sendo tratado por aquele repertório. Entendi, professor. Valeu. Beleza? Pessoal, tranquilo até aqui? Foi uma aula com muito conteúdo, né, condensado aqui no desenvolvimento. Na próxima aula a gente vai trabalhar melhor a questão do desenvolvimento, porque eu acho que é onde o aluno tem mais dificuldade. E o desenvolvimento, né, cara, quando a gente fala da argumentação, a argumentação ela não está só no desenvolvimento. Ela começa lá na introdução e só termina na conclusão. Ela perpassa o texto inteiro. O desenvolvimento é onde, muitas vezes, o aluno tem o foco ali e acha que a argumentação está restrita a ele, mas não. O desenvolvimento ele vem sendo construído desde o planejamento, na verdade, até a conclusão. Fez sentido, gente? Sim ou não? É uma coisa importante que a redação da UERJ, ela gosta de marcas da autoria. Além do do Enem também. Tem um outro aqui, infelizmente, é marca da autoria. É uma opinião de quem está escrevendo. É isso. Estou vendo, estou percebendo aqui. Outras marcas da autoria. Mas tá legal, gostei aí. É bom que isso aí serve de esse esqueleto, né, montado, né? Isso vai servir para que a pessoa que vai fazer a redação, né? Na verdade, é uma estrutura mesmo, né, que vocês vão entender, mas esse recheio ali, ele vai ser autoral, né? Não tem como não ser. Tá? O que eu trago aqui justamente uma forma de vocês conseguirem montar isso, de forma que não fique padronizado a ponto de parecer mesmo, sabe, um caveirão. Certo? Pessoal, eu sei que foi uma aula um pouco mais pesada hoje, um pouco mais conteudista, acho que, né, é cansativo, né, um pouco cansativo. Foi muito produtiva a aula, professor. Eu gostei muito, me ajudou de verdade. Que bom, espero que tenha ajudado. Na próxima aula eu vou tentar
aprofundar um pouco mais nisso, tentar trazer mais luz sobre esse ponto da argumentação antes de passar para a conclusão. Acho que a gente tem mais uma aula importante sobre a argumentação e principalmente falar sobre as lacunas argumentativas que não podem ficar no texto. Beleza? A sua próxima aula é quando? 8? Dia 15? Ou dia Então, 22? a gente está Ou 22? alternando, né? Eu acho que é 22, cara. Provavelmente 22. É porque dia 15 é o último dia para poder entregar a redação sobre cinema. Isso. Mas tá tudo bem. De forma, foi legal a experiência, tá? Ótimo, professor. Ótima aula. Obrigado. Agradeço aí mais uma vez, tá? A paciência de vocês. Agradeço aí Muito a obrigado. parceria, o carinho. Espero que tenha sido produtivo. Beleza? Desculpe as brincadeiras aí, quem não é da brincadeira. E tamo junto, tá, gente? Obrigadão aí. Forte abraço a todos. E, pô, assinem os streamings aí. Para com esse negócio aí de ficar procurando, dando uns pulos aí, errado aí na internet. Vai baixar um negócio errado aí, um trojan. Beleza? Valeu, gente. Grande abraço aí. Boa noite a todos. E com Deus. Não deixem de entregar a redação, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau.